Um dia eu vou matar o pistoleiro que matou meu pai e minha mãe. O senhor pode escrever, vô. Foi o que um rapaz falou pro avô dele. Ele foi criado com o avô dele porque o pistoleiro tirou a vida do pai e da mãe dele quando ele era bem pequenininho. O avô acabou de criar. E esse menino era forte, um marruco. Ele mamava 3, 4 mamadeiras de leite sozinho, assim, tranquilo. Comia igual um maluco. O bicho cresceu forte, as canas dos braços dele eram muito fortes. E ele fazia essa promessa pro avô dele direto. E ele tinha um certo probleminha. Ele era o que nós fala hoje de autista. Assim, de primeiro, o povo achava que as crianças que tinham esse tipo de problema, que, assim, as pessoas não tinham certa informação que nós temos hoje, falava que era bobo, era o bobinho e tal. E esse menino foi crescendo, ajudando o avô dele e sempre fazendo essa promessa. Até que um dia, o pistoleiro, um tal de Zé Caboclo, fez muito serviço para fora, era um cara afamado demais e ele era debochado demais. Debochado nesse sentido que eu vou falar agora. Ele voltou para a mesma cidade, a Currutela, onde ele tirou a vida dos pais desse menino. E o rapaz tinha uma peculiaridade muito grande. Ele gostava de ir nos botecos ali na cidade, na Currutela. Tinha um botequeiro que gostava muito dele. Chamava ele lá, que ele gostava de contar umas piadas. Ô, vem cá, rapaz, vem cá contar umas piadas pra mim. Quando ele chegava lá e contava as piadas, o botequeiro dava uma garrafa de refrigerante pra ele, e aquilo pra ele era a coisa melhor do mundo. E ele ria e contava piada, e o povo ria junto com ele. E era aquele amor que a população da cidade tinha nesse menino. Aí esse Zé Caboclo chegou nessa cidade e começou a debochar do que ele tinha feito antigamente lá, com a família do rapaz. E vai daqui, vai dacular, o avô tentando apaziguar a situação, falando: meu filho, não fica saindo muito na rua não, não fica indo nesse boteco lá não, porque o Zé Caboclo tá por aí, você já viu falar. Ele falou: não, vô, e eu quero topar com ele, Mas o menino tinha um detalhe, ele não conhecia o Zé Caboclo. A feição dele, ele não sabia quem era. Ele só sabia que ele estava na cidade. Aí um certo dia ele vai passando na rua ali e o botequeiro não chamou ele para ir lá no boteco. Ficou calado, viu ele passar e não chamou ele. E assim mesmo ele pegou, dobrou a rua e entrou dentro do boteco. Aí o botequeiro atendeu ele bem, igual das outras vezes e tal, mas meio sem graça. Aí deu um refrigerante para ele bebendo lá e tal. Aí o camarada tava do lado dele no balcão, era o tal de Zé Caboclo. E esbarrou no refrigerante dele e deixou o refrigerante cair. Rapaz, ele ficou brabo demais, brabo com esse Zé Caboclo, e começou a querer brigar e tal, vai daqui, vai dacular. E o Zé Caboclo querendo brigar com ele também. E o botequeiro falou: não, para com isso, gente, para com isso. Eu te dou outro refrigerante, não precisa brigar com ele não. Não briga com o Zé Caboclo não. Rapaz do céu, pra que o botequeiro falou? O menino era forte demais, igual eu falei, era um marruco. Falou Zé Caboclo, rapaz do céu. Ele falou: então é você que matou meu pai e minha mãe. E a sua vida vai acabar hoje, eu vou tirar a sua vida. O Zé Caboclo apelou com ele, rapaz, e deu um murro na cara dele. E ele andava com um punhalão língua de peba. Já falei muito desse punhalo em outros causos. E era desse jeito, o povo andava muito com esse punhalo. Ele andava com ele por trás na cintura, esse rapaz. E o Zé Caboclo deu um murro e foi dar outro. Rapaz, pra quê? O menino agarrou na mão dele, na mão direita dele, que ele deu o murro, e apertou assim e baixou a mão dele. E ele foi levar a mão esquerda para arrancar o revólver da cintura, que o Zé Caboclo estava armado. Foi arrancar o revólver da cintura. A hora que ele pegou no revólver, o menino pegado na mão direita, levou a mão assim, pegou na outra mão dele e segurou as duas mãos dele. E foi com a outra mão na cintura por trás e catou o punhalo e enterrou até o cabo no Zé Caboclo, na costela dele. Tchap! Deu umas 3 puxadas e o camarada já foi desfalecendo nos braços do menino. O Zé Caboclo foi caindo assim, caindo e acabando no chão. Acabou a empafa dele. Acabou o Zé Caboclo. O menino saiu correndo, sabe? E foi lá no avô dele. Chegou: ô, meu avô do céu. Eu consegui matar o pistoleiro que matou meu pai e minha mãe. Vô do céu. Topei com ele lá no boteco. Ele falou: meu Deus, meu filho. O que você foi fazer? Ele falou: não, vô. Eu falava pro senhor que eu ia topar com ele um dia e eu ia matar ele. E hoje foi o dia, eu topei com ele e matei ele. E foi desse jeito. Deu um alvoroço ali na cidade e tal. Aí a justiça, as autoridades não quis pegar o menino, né? Não quis prender ele por causa do probleminha que ele tinha. E ficou por isso mesmo. E ficou a vingancinha do rapaz aí, né? E é desse jeito. Todo mundo que pratica o mal, uma hora ou outra, ele vai entortar o cachimbo. Desse jeito foi com o Zé Caboclo.
nessa história. O rapaz prometeu por muitos anos pro avô dele e um dia ele conseguiu sua vingança. Gostou desse causinho aí? Acha que eu devo trazer mais caos desse jeito aqui? Deixa aqui no comentário. Eu vou adorar saber o que vocês estão achando dos conteúdos do Tonho Gambira aí. Já fala pra mim nos comentários, já deixa aquele joinha muito mais que especial. E um abraço do Tonho Gambira. Vocês fiquem com Deus.